Existe um motivo pelo qual hoje as Forças Armadas está sendo criticada constantemente. O que domina, o que impera é a narrativa. Se uma narrativa ela é construída bem feita, é ela que vai reger os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos comportamentos também. E infelizmente no Brasil, anos se passam e são construídos narrativas. E uma delas que faz com que as Forças Armadas sejam ali descredibilizadas ao longo do tempo é a questão dessa narrativa, principalmente criada pela esquerda, pela extrema esquerda. Infelizmente eu não consigo hoje trazer esse vídeo sem falar um pouco de política e do contexto histórico que o Brasil ele viveu. Não tem como fugir disso, porque se hoje as Forças Armadas estão sendo criticadas, muitas pessoas estão desacreditando na instituição Forças Armadas, que anos atrás eram instituições mais confiáveis de todas as outras instituições no Brasil, é porque existe algo por detrás. E a narrativa, ela faz parte disso. A esquerda, a extrema esquerda, o sistema tenta criar uma narrativa para enfraquecer as Forças Armadas, para fazer com que essa instituição que há anos tinha o prestígio da população venha a cair em decrédito, a descrédito na verdade, ao longo do tempo. E por que eu falo isso? Porque as Forças Armadas foram a instituição que tiveram um papel fundamental para que o comunismo no Brasil se alastrasse. E hoje, quando a gente fala de ditadura militar, é claro que teve excessos. Obviamente eu não posso negar. Se você estudar afinco a história de forma correta e sincera, você vai ver que houve excessos sim de militares que prenderam pessoas e nesse ato, né, de fazer justiça, cometeram ali alguns excessos. Mas se você for ver no teor da história, do contexto, você vai perceber que as Forças Armadas, na época, a partir de 1964, fizeram um ato de salvar o Brasil de um comunismo, do marxismo, da extrema esquerda que estava imperando e dominando a cultura, dominando todo o sistema político do Brasil. Só que, como a gente fala, tudo é questão de narrativa. Aconteceu que em 1979, o presidente João Batista Figueiredo, ele assinou uma anistia ampla, geral e restrita. Essa anistia fez com que diversos presos que cometeram crimes, atrocidades, que promoveram o caos social dentro do Brasil, fossem perdoados por seus crimes. Essa anistia, ela abrangeu servidores, militares que tinham cometido sim excessos, mas também essa anistia que foi aprovada pelo atual, na época, presidente João Figueiredo, ela abraçou e perdoou diversos guerrilheiros, diversos marxistas, pessoas que tinham uma ideologia esquerdista, extremista e que muitas vezes soltaram bombas em praças públicas, explodiram escritório de advocacia da OAB, a Ordem de Advogados do Brasil, pessoas que explodiam barracas de jornais, cometeram diversos crimes e atrocidades, grupos revolucionários armados que perseguiram, sequestraram diplomatas, sequestraram embaixadores, inclusive o embaixador dos Estados Unidos foi sequestrado por grupos armados criminosos e na época foi o caos promovido. A extrema esquerda com a sua ideologia marxista, com a sua ideologia esquerdista, promoveram diversos crimes políticos, torturaram, sequestraram e mataram militares na época também. E sim, eu não tô dizendo pra você que não houve excesso. Houveram sim excesso de militares, de alguns militares que abusaram do seu poder. Só que os crimes desses guerrilheiros eram tão grandes, mas tão grandes, que promoveram um caos absoluto na época. E se não fossem as Forças Armadas para impedir disso acontecer, infelizmente, o Brasil estaria numa situação pior do que estamos hoje. Só que, como eu falei, é tudo narrativa. E a narrativa bem feita, ela consegue distorcer a verdade e impetrar a mentira. Se a narrativa for bem feita, você consegue se perpetuar no poder e você consegue enganar uma geração inteira através da cultura e através da doutrinação. Por exemplo, as Forças Armadas, ela impediu a época do Partido Comunista do Brasil de fazer uma revolução na parte norte do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, ele decidiu mandar jovens
revolucionários lá para o meio do mato, na região sul do Pará, que hoje é o estado do Tocantins. E lá, esses jovens, eles tinham essa ideia, porque o Partido Comunista ele queria impetrar essa ideia de que o caos e o atrito generalizado naquela região, sendo uma estratégia comunista, uma estratégia do regime chinês, tá? Então eles pegaram essa ideia de fazer esse atrito, esse caos entre os camponeses da época, para poder criar consigo um exército voluntário, um exército revolucionário voluntário. Só que deu errado. Sabe por que deu errado? Porque as Forças Armadas impediu. As Forças Armadas, em 3 operações, conseguiu impedir esse caos que estava sendo empregado lá na região sul do Pará, hoje no estado do Tocantins. Graças à atuação de 3 operações das Forças Armadas na época, foi evitado essa atrocidade. E sabe o que isso aconteceu? O que isso resultou? Os militares que combateram essa revolução, que combateram essa estratégia comunista do Partido Comunista do Brasil, eles foram condenados. Sim, eles foram condenados por combater o comunismo. E isso me diz algo. Isso me diz que a esquerda, ela detesta, ou melhor, ela tem repulsa pelas Forças Armadas. A extrema esquerda, a ideologia marxista, ela tem ódio das Forças Armadas. Tudo que a esquerda puder fazer para descredibilizar, para desacreditar as Forças Armadas, elas irão fazer. Não duvide, elas irão fazer. E tudo é questão de narrativa. Nessa época, guerrilheiros, como eu falei, explodiam praças públicas, escritórios de advocacia, bancas de jornais, milhares de militares eram sequestrados e mortos, guerrilheiros roubavam bancos naquela época. E dentre os nomes, ou dentro desses grupos, tem um grupo chamado Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Esse grupo, adivinhem, quem fazia parte desse grupo, uma das pessoas que faziam parte desse grupo, era uma mulher chamada Dilma Vana Rousseff. Eu te pergunto, você conhece esse nome? Dilma Vana Rousseff. Ela foi conhecida na época por ajudar no roubo que aconteceu do governador de São Paulo, que foi o governador Adhemar de Barros, um roubo de mais de 2 milhões de dólares. Ela estava lá e ela ajudou a roubar. Essa mesma guerrilheira chamada Dilma Vana Rousseff, ela foi denunciada pela diplomacia dos Estados Unidos. Anos depois, surgiram dossiês. E nesses documentos foram revelados que essa mesma mulher, chamada Dilma Vana Rousseff, ela organizou, ela ajudou a assaltar 3 bancos naquela época. E ela foi presa no regime militar. Mas sabe o que aconteceu? Em 1979 aconteceu algo inusitado. Mas antes disso, eu quero dizer alguns nomes aqui de pessoas que também foram presas na época. Fernando Gabeira, Franklin Martins, que décadas depois foi o ministro da República, Cid Benjamin, Paulo de Tarso Venceslau. O Fernando Gabeira, ele é comentarista político da Globo News. Pois é, da Globo News. O Fernando Gabeira, ele, na época que foi preso pelo regime militar, foi ele quem arrumou um esconderijo aonde o embaixador dos Estados Unidos foi preso por 3 dias e escondido no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. E o mesmo embaixador foi ferido na sua cabeça com a coronhada de uma arma, porque os grupos estavam armados. E sabe quem foram as pessoas que sequestraram, raptaram o embaixador dos Estados Unidos? Um grupo criminoso que estava armado. Foi o Fernando Gabeira, Franklin Martins, que foi o ministro da República décadas depois, Cid Benjamin, Paulo de Tarso Venceslau. Esse Cid Martins foi o que dirigiu o Fusca Azul, estava no comando ali da operação, desse ato criminoso de sequestrar, de raptar e de prender o embaixador dos Estados Unidos. Nessa situação, esse Fernando Gabeira, como eu falei hoje, ele é comentarista, jornalista, comentarista político da Globo News. Ele foi deputado da República há anos atrás. E até hoje ele é proibido de entrar nos Estados Unidos da América. Até hoje, ele é proibido de entrar. Pra você ter ideia de como funciona. Esse grupo, ele tava pedindo por solturas de outros presos que já foram presos na época. Cerca de 15 companheiros do regime revolucionário foram presos. E esse grupo que sequestrou o embaixador queria que os 15 companheiros fossem soltos e libertos. E aconteceu sim. Esses 15 companheiros foram
libertos, foram levados por um avião, o Hércules, lá para o México. E quando eles desembarcaram, o embaixador foi solto. E para você ter noção mais ou menos, por título de curiosidade, um desses 15 companheiros que foram soltos nesse ato criminoso de protesto e de sequestro do embaixador dos Estados Unidos, um desses 15 que foi solto, o nome dele eu tenho aqui, se chama José Dirceu. Ele estava nessa lista desses presos que foram soltos. E José Dirceu foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do PT, e foi presidente do Partido dos Trabalhadores do PT até a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aí, o companheiro. Então você vê que essa é a história. Contra fatos não há argumentos, mas quando se tem narrativa, ela consegue destruir até a verdade. A narrativa consegue trazer a mentira à luz, fazer com que a mentira, por repetidas vezes, se torne verdade e a verdade seja esquecido na memória. Assim como todos esses baderneiros criminosos foram esquecidos, perdoados por conta da anistia ampla, geral e restrita, que foi assinada pelo presidente João Batista Figueiredo. E aqui, na minha concepção individual, e aqui é um achismo meu, eu acho que foi um grande erro essa anistia em 1979 ser assinada de forma ampla, geral e restrita. E eu não estou falando que deveria abraçar um e deixar o outro, não. Eu tô falando que deveria ser justa, transparente e correta, ao ponto de que se tivesse militares na época que cometessem excessos e abusos, esses militares deveriam ser penalizados por isso e não perdoados pela anistia. Ao passo que todos esses criminosos, todos esses guerrilheiros que foram presos por crimes vis, por cometer o caos social na época, também deveriam ser punidos e jamais perdoados. Esse foi o erro do João Batista Figueiredo, na minha opinião. Não era para ser uma anistia ampla, geral e restrita. Porque por causa dessa anistia, pessoas como eu falei, como a Dilma, se tornou presidente do país. E a história você sabe. Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, o José Dirceu, e dentre outros, como o Fernando Gabeira, que se tornou deputado depois, e dentre outras e outras figuras, guerrilheiros, que cometeram e promoveram o caos social na época, cometeram crimes políticos, atrocidades, todos esses não estariam no cenário político atualmente. E talvez o Brasil não seria o que estamos vivendo hoje. Um estado onde políticos cometem crimes de corrupção, são julgados, condenados, presos, mas depois perdoados, depois anistiados. Talvez o Brasil não estaria onde estamos vivendo hoje. Talvez o mensalão, petrolão, talvez os rombos, os desvios de milhões e bilhões de reais não seriam notórios e não aconteceriam no Brasil. Sabe por quê? Porque uma vez criminoso, independente de anistia, sempre será criminoso. É aquela frase, voltaram à cena do crime. E o que tem tudo isso a ver com as Forças Armadas? Tudo. Hoje, a esquerda, ela conseguiu converter a narrativa. Eles eram os presos políticos e foram anistiados, foram perdoados, porque existia uma ditadura militar. Essa é a narrativa da esquerda. Se o João Batista Figueiredo fizesse uma anistia onde condenasse quem realmente cometeu crimes, sejam esquerdistas, marxistas, sejam militares que abusaram do poder, hoje a esquerda não se criava. Hoje a esquerda não tinha dominado o cenário político. E esse foi o erro. Faltou comunicação, faltou estudo, faltou trazer a verdade dos fatos. Na época do regime militar, era para em todas as salas de aula mostrar o que foi essa tentativa comunista, os campos de concentração, essa farsa da esquerda que se reveste de democracia. Se na época do regime militar tivesse um ensino e a população fosse ensinada sobre o que de fato aconteceu, talvez hoje o Brasil não se tornaria esse lugar onde, segundo o ministro Gilmar Mendes, é um governo de cleptocracia. Depois você pesquisa o que significa isso. E aonde vem? Vem na atualidade que estamos vivendo hoje. A esquerda se dominou dessa narrativa de ditadura militar, do golpe militar, que os militares são perversos, quer dominar o poder, são ditadores. E isso está sendo ensinado em sala de aula, nas escolas públicas, nas escolas federais, nas escolas estaduais, nas faculdades públicas do nosso Brasil. E os nossos jovens estão sendo doutrinados por essa
narrativa. E por isso que a esquerda odeia os militares. Porque sempre existe uma operação para acabar com a estratégia comunista. E por isso que eu queria trazer esse vídeo. E me perdoe se eu adentrei em um ponto político, mas era necessário. Se você gostou ou se não gostou, cada um tem a sua opinião. Eu queria saber qual que é a sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que enquanto eu tiver voz, eu serei a sua voz. Tamo junto e até o próximo vídeo.